Capítulo 11.5 Enzimas e probabilidade. O pensamento nas ciências da natureza opera no reconhecimento de padrões e na busca de um fundamento para o padrão observado, e na química esse padrão resulta da relação entre as propriedades moleculares com as ligações químicas presentes em uma molécula. Por exemplo, o metanol e o etanol são solúveis em água, enquanto o hexano e o benzeno são insolúveis em água. A investigação sobre a estrutura molecular mostra que o metanol e etanol apresentam um grupo OH, hidroxila, na molécula, que não está presente no hexano e benzeno. A partir daí, pode ser elaborada uma regra em que as moléculas que apresentam um grupo OH são solúveis em água. Este é o pensamento indutivo utilizado na ciência. A generalização de um número suficiente de casos particulares correlatos leva à formulação de uma regra. Porém, a regra começa a falhar quando uma cadeia de 4 carbonos está ligada ao grupo OH, o que leva a uma compreensão mais geral, em que as cadeias carbônicas mais longas diminuem a solubilidade das moléculas orgânicas, enquanto a presença de grupos OH aumenta. A relação entre uma propriedade e a estrutura molecular fica mais completa. Esse tipo de raciocínio é chamado de reducionista, procurando explicar o todo pelas partes, em contraposição ao raciocínio holístico, que propõe que o todo apresenta características que não podem ser lidas a partir das partes. As propriedades catalíticas das enzimas fogem dessa compreensão reducionista, pela natureza extremamente transitória do estado de transição, cujo tempo de existência é da ordem de 10⁻15 segundos e se constitui no máximo de energia na transição de substrato em produtos. Toda a enzima está focada para algo que não existe de forma independente, e cujo tempo de existência é ínfimo. Além disso, o raciocínio reducionista falha de forma cabal quando aplicado à modelagem do estado de transição, que é o todo, enquanto a enzima e o substrato são as partes, porque se a enzima apenas ligasse o substrato, não ocorreria a reação, mas apenas a formação do complexo, que se fosse estável, levaria apenas ao consumo da enzima. A proposta de uma evolução do tipo darwiniana aplicada às enzimas apresenta uma série de restrições, sendo que a principal é a impossibilidade de explicar a série de eventos do tipo tentativa e erro para modelar a ligação de um estado de transição, com tempo de vida curto e estrutura instável. Como seriam esses eventos? Suponhamos um conjunto de proteínas globulares. Apenas aquelas que catalisariam a reação seriam aptas e levariam à reprodução de uma estrutura pré-celular. Do ponto de vista químico, um panorama como esse não é factível pelo número de possibilidades, e muito menos passível de sofrer qualquer espécie de seleção. Até hoje, não existe nenhum mecanismo proposto para explicar como sequências de aminoácidos ganharam a capacidade catalítica e muito menos como surgiram as cadeias de reações. Por fim, ao supor que houvesse a disponibilidade de todos os aminoácidos para a síntese de peptídeos, teríamos que nos perguntar: onde estão os experimentos falhos para chegar nas enzimas funcionais? Em um laboratório de síntese orgânica, um pesquisador propõe uma molécula que ele deseja sintetizar, busca na literatura os melhores métodos, compra os reagentes, solventes. Muitas vezes são necessárias condições específicas como temperaturas baixas ou altas, condições de acidez específicas, solventes absolutamente anidros e mesmo assim, a rota de síntese não funciona. Resta ao pesquisador retornar ao estudo, buscar onde deu errado, propor um novo método e testar novamente. O material que não deu certo é descartado. O universo de enzimas funcionais é extremamente pequeno, comparado com o número de enzimas possíveis. Se levarmos em conta que os processos naturais seriam estocásticos, ou seja, o resultado não é completamente determinado pelas condições finais porque existe uma contribuição estatística, o número de tentativas seria no mínimo equivalente à probabilidade. Onde estão as tentativas falhas? Não se sabe, e até hoje somente se conhece síntese de peptídeos no interior de seres vivos ou promovida por seres humanos em laboratórios e indústrias. Além disso, o eventual surgimento de uma enzima não significa um avanço para a formação de um ser. Seria necessário o surgimento de toda a cadeia da glicólise para que houvesse uma geração líquida de energia. Por exemplo, a hexoquinase transfere um grupo fosfato para açúcares de 6 carbonos e transforma a glicose e ATP em glicose 6-fosfato e ADP,
e o seu eventual surgimento não significa nada para o ser vivo, porque a glicose 6-fosfato é apenas o primeiro passo de uma série de reações. A compreensão das habilidades das enzimas não para por aí. Além de ligar o substrato e catalisar a reação no sítio ativo, existem outros locais que ligam o produto da reação quando está em excesso para diminuir a velocidade da reação. Esse tipo de controle ocorre quando não há mais a necessidade de síntese daquela molécula. Esses locais são chamados sítios alostéricos e além do produto, outras moléculas que fazem parte do metabolismo podem atuar como reguladores, aumentando ou diminuindo a atividade da enzima. A capacidade regulatória opera de outras formas. Algumas enzimas podem ser fosforiladas e reagir com velocidade ainda maior. Essa propriedade ocorre pela ação de moléculas com a função de sinalizador, que se ligam à membrana celular e disparam um mecanismo para ativar o metabolismo. Da mesma forma que a fosforilação ativa algumas enzimas e inativa outras, porém de forma temporária, até que cesse a atuação do sinalizador. Uma das menores enzimas é a 4-oxalocrotonato tautomerase, com 62 resíduos de aminoácidos, enquanto a urease do feijão de porco, Cannavalia ensiformis, formada por 840 resíduos de aminoácidos, é uma das maiores enzimas, e quebra a ureia em amônia e dióxido de carbono. Para uma enzima pequena, com 100 aminoácidos, o número de sequências possíveis é de 20 na 100 igual a 1,27 vezes 10 na 131. Esse número é da ordem do número de elétrons do universo, estimado em 10 na 130. Se todos os aminoácidos estivessem disponíveis em quantidades suficientes, seria necessário um número enorme de eventos para a síntese de uma enzima funcional de 100 aminoácidos. Assim, todas as dificuldades relacionadas à tentativa e erro são levadas a proporções astronômicas e se não houver a descoberta de grandes atalhos nestes esquemas, são barreiras intransponíveis do ponto de vista prático. A atividade da enzima está intrinsecamente ligada à sequência de aminoácidos. Um estudo sobre a proteína luminescente da água-viva Equoris Victoria mostrou de forma sistemática a relação entre a função da proteína, determinada pela fluorescência para um total de 51.715 diferentes sequências próximas à sequência da proteína nativa. Os resultados confirmaram que a função diminui dramaticamente com um pequeno número de substituições. O estudo explorou o efeito de substituições múltiplas, na sequência de aminoácidos. Sabe-se que o efeito de duas substituições não é a soma dos efeitos individuais. Esse efeito é chamado de epistase, que pode ser positiva, aumenta a atividade enzimática, ou negativa, diminui a atividade enzimática. Os pesquisadores demonstraram uma epistase negativa era forte e prevalente. Enquanto uma mutação produzia um pequeno efeito, a soma delas combinadas bloqueava completamente a fluorescência. Em 1980, a prestigiada revista científica, Science, publicou um artigo intitulado Protein Engineering, de Kevin Ulmer, diretor de pesquisa da GNX, uma de muitas companhias de biotecnologia criadas na época. A ideia descrita por Ulmer era criar enzimas, sintetizando novas sequências de aminoácidos e controlar as suas propriedades para aplicações em processos industriais. Seria uma nova era em que as técnicas de mutação randômica da natureza seriam substituídas por um desenho racional das enzimas, apontando para o desenvolvimento de novas rotas de síntese. A visão de Ulmer falhou porque não foi possível a síntese de enzimas com novas funções, e ainda estamos nos debatendo para desenvolver propriedades em proteínas individuais. É necessário reconhecer que a sequência primária não é randômica, que todos os aminoácidos convergem para que a enzima tenha a atividade catalítica, mesmo que este aminoácido esteja distante do sítio ativo, contribui para o balanço hidrofóbico e na definição da estrutura total da enzima. As substituições entre aminoácidos entre as espécies ocorrem em regiões que não são críticas, mantendo as características de hidrofobicidade da cadeia lateral. O avanço na compreensão das proteínas revela uma série de camadas de informação: a escolha de aminoácidos, as cadeias laterais corretas, a estrutura primária, estrutura secundária, o posicionamento dos grupos para a construção do sítio ativo e sítios alostéricos, a interação com outras unidades e formação de agregados com outras enzimas, a cooperatividade entre as enzimas de uma rota,
em que o produto de uma enzima é o substrato da outra, o ajuste da velocidade das reações e o controle das rotas metabólicas por mensageiros químicos. A premissa da aleatoriedade revelou-se falsa, nada é ao acaso na estrutura de proteínas. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.